É um atraso para a nação esse Campos Neto, ninguém aguenta mais, precisa cair o quanto antes, porque não está fazendo um trabalho em favor da nação. Muito pelo contrário. E agora entrou na pauta o erro contábil de 1 trilhão que pode culminar na queda do Campos Neto. Ele, Campos Neto, chama de erro contábil, mas na realidade isso daqui é um rombo de 1 trilhão, um prejuízo que ele causou ao Banco Central. Como bom bolsonarista que é, onde ele entra, deixa rombo, deixa prejuízo. Não poderia ser diferente. Ele fez isso dentro do Banco Central. Ele diz que é só uma questão contábil, mas o Tribunal de Contas da União discorda. Tem processo aberto de 2019 que aponta rombo trilionário e esta questão pode ser motivo para demissão de Campos Neto da presidência do Banco Central. Já é de conhecimento público a insatisfação do governo Lula com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em relação à manutenção da Selic em 13,75, que é a maior taxa de juros do mundo, a maior do mundo. Dessa vez, aliados de Lula no Congresso Nacional estudam a possibilidade de utilizar um processo aberto em 2019 no Tribunal de Contas da União, que aponta um erro contábil de 1 trilhão de reais como brecha para retirar o presidente da autarquia. E eu nem chamaria de brecha. O cara é incompetente, o cara não sabe o que está fazendo. Ou, na verdade, sabe, né? Ele está lá dentro como presidente do BC com um objetivo: atrapalhar o governo Lula. O Brasil precisa de queda na taxa de juros para gastar menos com o pagamento de juros e rolagem da dívida. Esse dinheiro vai sobrar no caixa para você investir em outras áreas, para você fazer o desenvolvimento do país. Fora que taxa de juros mais baixa vai aumentar a produção da indústria, que vai poder contratar mais e a economia vai girando. É necessário que essa taxa caia urgentemente. Já era para estar pelo menos em 10%, gente. Pelo menos, e não é nenhum absurdo, né? Não era nenhum absurdo a taxa estar em 10%. 13,75% é inaceitável. Nenhum país do mundo pratica uma taxa de juros tão alta como essa. Só mesmo o Brasil, com essa política que vem do governo Bolsonaro, com Paulo Guedes, com esse Roberto Campos Neto, que foi o que restou do governo Bolsonaro, o Banco Central, com a sua suposta autonomia, que na verdade é para beneficiar alguns poucos, tem causado grandes problemas para o país. Esse processo que a gente está falando aqui, que foi levantado pelo Tribunal de Contas da União, apura as inconsistências apontadas à época pela Controladoria Geral da União, que é a CGU. O rombo trilionário se refere ao balanço do Banco Central naquele mesmo ano. Para os auditores do TCU, que avaliaram os dados advindos da ação, a documentação analisada não refletia a situação patrimonial, o resultado financeiro e nem o fluxo de caixa do Banco Central, conforme relatório publicado. Você pega que até a Caixa Econômica Federal, o Bolsonaro conseguiu colocá-la numa situação ruim, deixando um rombo de 11 bilhões de reais na Caixa. Onde tem bolsonarista comandando, tem prejuízo, principalmente se a coisa for pública, né? Dentro das empresas deles, eles até que administram bem, pensando em enriquecer, em explorar os trabalhadores e ganhar cada vez mais dinheiro. Mas quando o bolsonarista entra na coisa pública, é só para se aproveitar, é só para tirar uma casquinha e se dar bem. É o que a gente viu com o Bolsonaro na presidência e agora com esse Campos Neto, que já está há algum tempo atrapalhando o trabalho do Banco Central. Não tem feito nada de útil para o desenvolvimento do país. O objetivo dele é muito claro, né? É muito claro. Se você pega os dados econômicos, você tem queda na inflação. Taxa de juros alta é usada como mecanismo para controlar a inflação. Se você tem a inflação caindo, por que manter a taxa nessa altura? Não tem justificativa.
Se a gente tivesse com inflação ainda descontrolada, como ficou durante todo o desgoverno Bolsonaro, era justificável não diminuir a taxa. Mas não é o cenário que a gente tem agora. A gente tem um cenário de uma economia querendo andar, começando a se desenvolver, a voltar a crescer, mas é como tivesse uma amarra que prende o desenvolvimento da economia brasileira. E essa amarra se chama Roberto Campos Neto. Tem nome, tem sobrenome e se encontra na presidência do Banco Central. Simplesmente isso. E a gente precisa que esse cara ou ceda, pare de sabotar o Brasil, ou que ele saia do posto de presidente do Banco Central. Se for preciso abrir um procedimento no Senado para que ele caia, que seja aberto. É disso que se trata essa situação. Tem aqui um post da Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, que ela deixa bem evidente o que está acontecendo. Auditores do TCU concluíram que as explicações apresentadas pelo Banco Central sobre inconsistências contábeis de R$ 1 trilhão apontadas no balanço de 2019 não refletem adequadamente em todos os aspectos relevantes: a situação patrimonial, resultado financeiro e os fluxos de caixa do BC. Para se defender, o banco está usando a KPMG, mesma empresa de auditoria usada pelas americanas, escreveu Gleisi Hoffmann, que é deputada federal e presidente nacional do PT, Partido dos Trabalhadores. O cara está usando a mesma empresa que fez a auditoria na Americanas, que descobriram um rombo que essas auditorias estavam escondendo. Os auditores estavam mentindo, enganando os investidores. E o cara tem coragem de se basear, a sua defesa, a sua nota que envia à imprensa para se explicar, com o trabalho de uma auditoria que está bem mal na fita. Está muito ruim a imagem dessa KPMG. O caso Americanas é parecido com esse rombo aí do Banco Central. Eles diziam que não tinha rombo, que a empresa estava maravilhosa, que a empresa estava lucrando. Eles forjavam um lucro inexistente, escondiam as dívidas. Só que chega um momento que não dá mais para esconder. E aí veio à tona um rombo aí que não sei em que tamanho está, porque era 40 bilhões, agora parece que é mais que 40 bilhões, está chegando a 100 bilhões a dívida da Americanas. É o caso aqui do Banco Central, com um rombo de 1 trilhão, que eles dizem que é coisa contábil, que é só uma divergência de interpretação dos números, mas quem vai confiar na auditoria que fez as contas das Americanas? Eu mesmo não tenho como confiar numa empresa que está envolvida no maior escândalo da Bolsa de Valores brasileira de todos os tempos. Um monte de gente se ferrou legal nessa história das Americanas. Investidores pequenos, que são sempre os que mais se lascam.